ENDE abaixo de R$ 40 ou na região dos 40? É uma oportunidade? Eu vejo o pessoal se perguntando a respeito disso, já que o setor elétrico está um pouco difícil de achar empresas baratas, boas e baratas. Mas e aí? É sobre isso que a gente vai tratar nesse vídeo. Vem comigo. Salve, salve, investidor! Como é que você está? E como eu disse, nesse vídeo a gente vai falar da ENDE, uma antiga queridinha dos investidores, mas hoje parece que ficou um pouco de lado, muito por conta do payout dela que oscila bastante. Como assim, Luan? O payout dela varia de 100% do lucro líquido, quando a empresa está focada em não realizar novos investimentos, aí ela distribui integralmente o lucro líquido, ou quando a dívida está mais confortável, do outro lado, a gente tem um payout de 55%, logo uma retenção de lucro de 45%, que é o momento atual da empresa. Então hoje o payout é esse. E aí, como investidor, geralmente que está no setor elétrico, busca altos dividendos, ele olha para isso e fala, tá pouco, né? Só que ele tem que levar em conta que esse payout em algum momento vai quase dobrar. Essa percepção de longo prazo que muda o jogo, porque o mercado, essa competição acirrada do mercado, ela é uma competição cujo objetivo é olhar apenas para o curto prazo, para o que está acontecendo agora. E o mercado olha para o que está acontecendo agora e geralmente perpetua. Para os membros, eu acabei de publicar uma análise do resultado do segundo trimestre de 2025 da Klabin em um relatório, inclusive trazendo o seu eventual valor intrínseco, mostrando que o mercado parece estar ignorando o potencial da Klabin. Não à toa que é uma das maiores posições da carteira do fundo Guepardo, e o pessoal lá é muito bom. Sendo assim, o que eu quero te trazer é o seguinte: cuidado com a manada, porque a manada, muito embora possa ser inteligente, analisar devidamente as informações de curto prazo, o preço que está na tela reflete apenas o curto prazo, não a perspectiva de longo prazo da empresa. Dito isso, vamos entender se ENDE nesse momento é uma boa compra, é um bom investimento. Como eu disse, a ENDE está aqui abaixo de R$ 40. Lembrando que recentemente ela deu um pico, foi lá para os seus quase 50 e agora corrigiu novamente, até acompanhando essa correção do Ibovespa. Teve gente falando que poderia ter ali fechamento de capital, rumor. Esquece o rumor. Ainda assim, apesar da correção, a ação sobe mais de 12% no ano, entregando um retorno até então superior ao Ibovespa. E a ENDE é uma das elétricas que é bastante precificada pelo mercado. Veja que você não vai encontrar elétricas cujo indicador preço-valor patrimonial seja superior a 2 vezes com frequência. Já no caso da ENDE, quase 3 vezes. Isso mostra pra gente que o mercado sabe que é uma boa empresa, paga pela qualidade. Só que você, investidor, deve buscar comprar abaixo do valor intrínseco, não pagar caro demais, sob pena de o retorno que você acabar tendo ao longo do tempo ser diminuto. E essa é a minha visão, por exemplo, com a ISA Energia. Eu entendo que o seu retorno potencial naquela empresa é diminuto. Sem falar que a ação preferencial não tem tag along, o que já é ruim de novo. Mas voltando aqui para a ENDE, para de focar nesse dividend yield supostamente baixo, porque o payout hoje está reduzido. O legal da ENDE é que você tem essa previsibilidade de payout a depender do momento da empresa. Você sabe que em algum momento esse payout vai retornar para os 100%. O que valeria hoje é um dividend yield de quase 10%. Ah, mas aí está entregando 100% do lucro líquido, não tem nada de retenção? Sim, mas a empresa opera com dívida. Você vai notar aqui que a dívida hoje não é desprezível. Historicamente, em raros momentos, a empresa tem uma dívida muito baixa, como aconteceu em 2016. Então, ela opera de forma alavancada. Isso é normal no setor. Você vai notar que no segmento de transmissão de energia, as empresas seguem bastante alavancadas. Por quê? Porque existe uma alta previsibilidade do fluxo de caixa. Então, como você tem uma alta previsibilidade do fluxo de caixa, você pode se endividar, porque o que você faz? A gestão financeira da empresa. Ela olha para um projeto e fala, ó, a TIR desse projeto é 20%, a taxa interna de retorno. O custo da dívida eu consigo pegar a 15%. Logo, eu tenho aqui um spread de 5%. Então, eu consigo crescer simplesmente com dívida e em relação ao capital próprio, que é o capital dos acionistas, eu consigo devolver aos acionistas na forma do lucro líquido reportado período a período. O setor elétrico é assim. E a ENDE, ela consegue também ter uma boa previsibilidade, apesar de não ser a mesma do setor de transmissão. Só que a empresa está investindo em ativos de transmissão. Algo em torno de 15% hoje da receita já está vindo de transmissão. Mais de 85% é geração. Então a gente fala que ela é uma geradora.
de energia. Um pequeno percentual ali é trading de energia elétrica. E aí você precisa entender o seguinte, de uma certa forma, apesar dessa previsibilidade, a empresa é cíclica. Cíclica? Sim. Sabe por quê? Porque a energia elétrica, na prática, é uma commodity. Então ela tem o seu preço também oscilando bastante. De tal modo que, seja por excesso de oferta ou por risco hidrológico, a empresa é impactada nos seus resultados, a geradora. Ainda assim, ela consegue historicamente entregar um ROI altíssimo, assim como um retorno sobre o capital investido, quando eu considero a estrutura de capital integral, incluindo o capital de terceiro. A empresa entrega uma boa margem, portanto, é um bom negócio. Segundo a agenda de resultados do Investidor 10, ela vai reportar resultados no dia 7/8. Eu detenho carteira? Não detenho, mas é basicamente uma escolha trágica. Você tem que selecionar as poucas empresas que você quer ter na carteira, o que não significa que as demais são ruins. É tudo uma questão de máxima filtragem e concentração, investimento com foco na carteira de ações. Como foi o resultado do primeiro trimestre? Lucro líquido de 823 milhões, 3,8% acima do mesmo período do ano passado. A margem EBITDA altíssima, quase 70%. Preço médio dos contratos de venda de energia teve uma queda de 3,8%. Então veja que a empresa conseguiu um lucro maior apesar de um preço de venda menor. A dívida líquida cresceu bastante porque a empresa emitiu dívida. E esse nível de alavancagem atual é alto, é alto. Ela informa que entregou um retorno sobre o capital investido de 16,2%. Isso mostra pra gente que a empresa entrega valor ao acionista. Por quê? Porque o custo de capital é inferior a 16%. E se você olhar para o ROI de 25%, então nem se fala. Mas ainda assim, a dívida líquida projetada, que eu calculei aqui, é de 2,9 vezes. EBIT, lucro operacional, que é o mais importante. Porque o EBITDA leva em conta a depreciação e amortização, que em algum momento vai ter impacto no caixa futuro, viu? Visão de longo prazo, lições do Buffett. Então tá quase 3 vezes EBIT. É alto já, é um patamar alto. Então, isso aqui pesa no valuation, que é difícil do papel subir com nível de dívida desse tamanho aqui. O ROI, que na verdade é de 15%, e o ROI de 25%. De todo modo, a gente está falando aí de algo acima da Selic e, na verdade, a gente não entende como custo de capital simplesmente a Selic. Sabe por quê? Porque supondo que o custo da dívida da empresa seja 15%, só que como ela bate do imposto de renda as despesas financeiras, na prática, a gente tem que olhar para o custo de dívida líquido, que fica próximo de 12%. Então a empresa consegue um spread a seu favor de 3%. Então, entenda isso também. Sendo assim, é uma empresa que gera valor, não há dúvida disso. Qual que é o problema que a gente tem que se preocupar de fato com a dívida? Quando o custo líquido da dívida fica abaixo do ROI. Aí é um problema, porque aí tá destruindo o valor. Fica ligado nisso nas empresas que você investe ou está de olho. E aí eu peguei aqui qual foi o lucro líquido da Engie em 2024 e peguei os últimos 14 anos. Ela entregou um retorno total em termos de aumento do lucro líquido de 255%. Isso deu um crescimento anual do LPA, lucro por ação, de 9,47% ao ano. São raras as empresas que conseguem, em longuíssimo prazo, entregar um retorno próximo de 10% ao ano. De novo, Warren Buffett nos lembra disso. E aí, o que eu fiz? Eu simplesmente peguei o lucro por ação de 2025, provável, até estiquei um pouquinho, acho difícil chegar a R$ 4 por ação, mas dei uma esticadinha, um pouquinho só de otimismo na Indy. E o que eu fiz? Eu fui adicionando um crescimento ao longo do tempo de acordo com o histórico da empresa, de 9,47% ao ano. E aí eu somei esse novo LPA com o meu investimento inicial, que é o LPA de 4,2. E aí eu joguei nessa coluna aqui do lado. Até chegar no quê? Até chegar aqui ao preço atual da ação, próximo de R$ 40. Por que eu fiz isso? Para calcular o payback, ou seja, quanto tempo eu vou ter que esperar para ter o meu dinheiro de volta de acordo com o fluxo de caixa para o acionista, que é o quê? O que é o fluxo de caixa para o acionista? É o lucro líquido na prática. Então, o que aconteceria se eu comprasse Engie hoje, nos R$ 40? Levaria todo esse tempo aqui para voltar. Isso dá um payback mais ou menos de 8,5 anos. E eu não estou considerando inflação aqui. Então, isso é importante também. Mas mais ou menos 8,5 anos. Isso daria um retorno de mais ou menos 12,5% ao ano. É um bom retorno? É um bom retorno. Só que é basicamente o que está entregando hoje de forma bruta a NTNB. É por isso que o mercado não está comprando loucamente, exceto com um rumorzinho de fechamento de capital. Mas sim, é um bom retorno. A Selic caindo para os seus
13%, isso aqui já vai ficar muito bom, porque aqui a gente está falando de 12,5%, só que esses 13 é bruto, aí aqui já fica legal. E aí, olha a importância de você cuidar com o preço. Imagine que você tenha conseguido comprar a Engie a 32. Na prática, você teria um payback em 7 anos. E aí a gente estaria falando não de 12,5%, mas de 14%. Aí, cara, a gente está falando de quase IPCA mais 10. Aí, putz, Engie então a 30, 32, excelente negócio. Salvo engano, chegou a encostar nesse patamar de preço. Então, olha a importância de acompanhar o mercado nesse sentido. De uma empresa que você quer encarteirar. Só isso. Usar a volatilidade ao seu favor. Então, olha como muda tudo o preço. Se eu compro a preços de hoje, eu estou falando de um retorno potencial de 12,5% ao ano. Payback próximo aí de 8 anos e meio. Se eu compro no fundo de 32, 31, eu estou falando de um retorno que pode ultrapassar 14% ao ano. Muda completamente o jogo. E eu já falei aqui que esses pequenos percentuais que parecem insignificantes no curto prazo fazem uma diferença gigantesca no longuíssimo prazo por conta dos juros compostos. Eu dei um exemplo esdrúxulo, sim, mas para exemplificar esse impacto de como seria você simplesmente pegar 10 mil reais e alocar esses 10 mil reais sem novos aportes em 125 anos, a idade da Klabin. Esses 10 mil reais a uma taxa de 12% ao ano teria gerado 14 bilhões de reais. Tá. Agora, se essa taxa fosse de 12,5%, apenas 0,5% a mais, a gente teria um acumulado de 24 bilhões, que é o valor de mercado atual da Klabin. Então, 0,5% no longuíssimo, faz muita diferença. Então, imagina aqui, né, a gente está falando de o payback retornar em quase 9 anos, ao passo que retornaria em 7 anos, a depender do preço. Então, preço importa bastante. Mas é preciso, né, acompanhar o mercado, ser bem orientado, essa aqui é a visão. Olha o que eu falei. A empresa reportou distribuição de dividendos equivalente a 55% do lucro líquido ajustado em 24. Então, o payout atual é esse. Então, hoje, Engie te dá aí um dividend yield potencial quando esse payout for para 100% de quase 10%, mais uma valorização potencial da ação, pelo que a gente viu, de 2 a 3%. É um mau negócio? Não é. O problema é a renda fixa que está complicada, né? Esse é o problema. Problema entre aspas, né? Porque você pode ter os dois na carteira. Mas aí você poderia me perguntar, Luan, mas se a empresa tem momentos que paga 100%, como que ela consegue crescer o lucro? Através da dívida. Então ela cresce o lucro via dívida. Agora, nesse momento, ela consegue crescer o lucro retendo esse lucro. Que a hora que ela retém, vamos lá, se ela retém 45%, a gente está falando do quê? A gente está falando de 45 vezes esse ROI de 25%, que dá um crescimento de 11%. Então, nesse momento, com a empresa entregando um ROIC bom e ainda retendo 45%, a tendência é que o crescimento do LPA seja até superior a esses 9,5% histórico para os próximos anos. A tendência é essa. Então, essa projeção que eu trouxe aqui, até esticando um pouquinho, cara, eu dei uma esticadinha, só que pensando nesse potencial de aumento do LPA a médio prazo, tá tranquilo. Ainda assim, vamos lá. Para você, a empresa hoje entregando até uma estimativa intermediária de 12 a 13% ao ano de retorno potencial, valeria a compra a R$ 40? Aí é com você. É uma visão muito individual. Quanto você exige para a sua carteira? Veja que o índice preço-lucro da empresa hoje está abaixo da sua média histórica, então ela segue negociando com desconto, está descontada. O problema é o patamar de juro mesmo e esse nível de alavancagem atual. Sendo assim, se você me perguntar, hoje, Engie é uma boa compra? Para investidores puramente previdenciários e mais conservadores, sim, entrega um retorno razoável, que vai ser um retorno muito bom quando a gente tiver um ciclo de baixa da Selic, que a gente não sabe quando vai acontecer, mas em algum momento tem que acontecer. O país quebra, inclusive. Agora, para um investidor que quer um retorno a mais, que acompanha mais o mercado, que é mais exigente, tipo eu aqui que vos fala, eu busco 14, 15% aí de retorno potencial. Então, eu particularmente só compraria a Engie ali nos 33, 34, aí eu poderia pensar na compra. Mas é uma excelente companhia, como a gente viu aqui nos indicadores. Lucro líquido sempre, não tem prejuízo, histórico excelente de rentabilidade, consegue crescer em dados momentos só com dívida, paga um bom dividendo, apesar de estar ali no setor mais cíclico, inclusive tendo uma retração no preço de venda da energia elétrica, ainda assim cresceu o resultado. Então, isso mostra que a gestão é competente. Lembrando de novo que eu estou agora com uma nova ferramenta para você na comunidade Formação Mirai Invest, que é o nosso relatório de análise das melhores empresas da Bolsa. Esse aqui foi da Multiplan, disponibilizei inicialmente para os membros aqui do YouTube, mas essa é uma ferramenta restrita
aos membros da comunidade FMI, onde, além de tudo, você vai ter acesso ao meu treinamento Formação Mira Invest, por uma assinatura que cabe no seu bolso e que você pode cancelar a qualquer momento. Outra dúvida que eu vejo o pessoal tendo: na comunidade FMI, tudo que eu disponibilizo para os membros do YouTube, tudo, absolutamente tudo, está na comunidade. Então a comunidade tem todos os meus conteúdos exclusivos, sem exceção. Claro, só fica de fora a consultoria, que é um contrato individual. Mas fora isso, está tudo ali na comunidade Formação Mira Invest. Conheça a comunidade, seus benefícios, no link aqui da descrição e no primeiro comentário fixado. Vamos agora a alguns comentários aqui do YouTube. Luan, se as cotações seguem os lucros, podemos dizer que o retorno total acionista deve ser aproximado pelo crescimento do lucro líquido e dividend yield? Ou seja, ele está falando somar dividend yield potencial e o crescimento do lucro por ação? Não é simplesmente somar, mas dá algo próximo disso. Ele falou sobre BB Seguridade, que hoje está com dividend yield de 10% e, de acordo com a retenção que ela tem do lucro líquido mais o alto nível de ROI que ela possui, isso sinalizaria 20%? Não, precisa ter uma margem de segurança para isso e o cálculo é bem esse. Mas para resumir, pensar em 15% no preço atual de BB Seguridade é sim razoável. Então olha só que interessante, para mim, nas minhas contas, BB Seguridade no preço atual, apesar do guidance que mostrou ali retração principalmente em seguro rural, os preços atuais, a BB Seguridade é capaz sim de entregar 15% ao ano. Mas isso aqui é chute, né, pessoal? São cálculos que você faz. E qualquer tipo de estimativa, ela é necessariamente imprecisa. O que você precisa é ter pé no chão, bom senso, margem de segurança. Essa que é a visão. O Cadu aqui perguntou: a gente calcula o ROI, lucro líquido pelo patrimônio líquido, correto? Mas estamos pagando um PVP, indicador preço valor patrimonial, alto. Isso não distorce nosso possível retorno? O PVP alto, sendo sincero, hoje é quase irrelevante. Quase irrelevante. Sabe por quê? Vamos supor que eu tenha uma empresa que tem um PVP de 10 vezes. Pô, bastante, né? E isso, eu gosto de lembrar do Warren Buffett fazendo a compra da Seas Candies, que ele ia pagar 3 vezes VP. Ele achava muito na época, porque ele estava ancorado nas lições do Benjamin Graham, que é contra pagar um PVP alto. Mas aí o que aconteceu? Ainda bem que ele fez a compra da Seas Candies e teve um excelente retorno. Aqui no nosso caso, se a empresa detém um PVP alto, só que ela tem um ROI altíssimo, em que ela consegue rentabilizar o capital próprio do acionista num volume super elevado, promovendo um crescimento substancial do lucro líquido ao longo do tempo, essa empresa consegue ter um índice preço-lucro projetado baixo. Então, se a empresa tem 10 vezes VP de indicador, só que tem um PL de 6, 7, ou ela tem um PL de 10, só que cresce mais de 10% ao ano o lucro líquido, na prática você não está pagando caro. Então fique tranquilo em relação a isso, porque se você ficar com essa ideia de afastar PVP alto, na prática você vai afastar boas empresas. E isso a gente vem sentindo na pele, vem sentindo na pele. Aqui em cima eu vou deixar um vídeo para você, onde eu mostrei como que você calcula o preço teto de ações e fundos imobiliários. Corre lá!